Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante para você, investidor e investidora. Nós vamos nessa conversa pela próxima hora e de antemão eu já peço a você que nos acompanha aqui pelo YouTube que você se inscreva no canal oficial do TC e que você deixe o seu like. Vamos juntos nessa, eu aguardo também a sua interação. Olha só. Você certamente já ouviu falar que religião, política e futebol não se discutem. O nosso convidado de hoje dá de ombros para essa máxima. Ele não só fala, debate e monitora a política brasileira. O especialista com o qual vamos conversar hoje se tornou mestre em relações internacionais e analista político. Nessa trajetória, mergulhou em dois conceitos que nortearam a publicação do seu primeiro livro, Populismo e Negacionismo. Logo de saída, eu não posso perder a oportunidade de pedir o seu voto. O seu voto de confiança para dedicar a próxima hora nessa conversa que promete e promete muito. Eu tenho o prazer e a honra de receber hoje aqui no Mover Voices Urian Fancelli, autor do livro Populismo e Negacionismo, o uso do negacionismo como ferramenta para a manutenção do poder populista. Urian, seja bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, que bom que sou eu, né, que você fez essa apresentação, eu achei que fosse entrar outra pessoa aqui. Que nada, Urian. Apresentação digna aqui, nível do seu trabalho e nível desse belo livro também, que eu estava aqui nos bastidores elogiando a capa, eu estava lendo o livro em PDF, e o livro me chamou a atenção por diversos motivos. Primeiro porque política é um assunto que hoje está muito em voga e que para quem é investidor, quem opera, principalmente ativos aqui no Brasil, sabe como a política brasileira faz preço. A gente pode gostar de quem está na presidência da República, a gente pode não gostar, independe. A política brasileira, ela toca de perto aqui os ativos de risco. Os ativos, as empresas que têm capital aberto, sempre estão muito suscetíveis à política brasileira. Então, o seu livro já me chamou a atenção, logo de cara é um assunto relevante para todo mundo. Mas, logo na abertura, deixa eu mostrar a capa do livro aqui para o pessoal, ó, para quem está chegando agora. Muito bacana. A primeira frase do seu livro, que é uma dedicatória, né? Assim, as pessoas em geral falam, eu dedico esse livro para os meus pais, para minha mãe e tal. Você também faz isso. Mas a primeira frase diz assim, a todos os brasileiros que merecem muito mais. Que bom que eu estou conversando hoje com você, porque eu queria muito entender por que você escolheu colocar essa frase aqui de saída. Porque eu acredito, de fato, que a gente não merece essas pessoas. O populismo em si só, ele não ele parece que não é um grande problema quando a gente fala, é uma palavra até que foi banalizada, tal pessoa é populista. Mas quando a gente olha para o que isso faz com a democracia, com as pessoas, com o Estado, é desastroso, no curto, no médio e no longo prazo. Eu cito aí bem no comecinho um estudo que foi feito em 46 governos de 33 países. Esse estudo, ele acompanhou durante muito tempo esses países e tem aí dois dados que são muito preocupantes, que é aqueles líderes que são considerados populistas, eles ficam no poder 2 vezes mais tempo em média, e para isso eles têm 4 vezes mais propensão em mudar as regras do jogo. Ou seja, mudar regras eleitorais, mudar a Constituição, mudar qualquer coisa. E a gente não precisa de pessoas oportunistas que façam isso. Um líder tem que governar para o povo, não para si mesmo. Olha, é muito, muito interessante, o livro trata sobre isso e a gente vai conseguir destrinchar pouco a pouco aqui esse material. Agora, antes da gente mergulhar no livro, eu queria entender o que te chamou a atenção para você dedicar a sua vida a falar de um assunto que nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, tem acabado com muito almoço aos domingos da família brasileira, que é o assunto política. Muito grupo de WhatsApp também. Muito grupo de WhatsApp terminou por conta da política. Você olhou para isso e falou, vou dedicar minha vida para estudar essa ciência. Como começou isso? Por quê? Foi quando eu comecei a prestar atenção nisso, foi na verdade querendo dedicar só uma parte da minha vida, até porque eu esperava que não ia precisar fazer isso durante muito tempo. Mas foi perceber uma movimentação que estava acontecendo
eu estava trabalhando na delegação da União Europeia em Brasília, na seção política. Então, uma das minhas funções era ajudar a monitorar tudo que acontecia aqui no Brasil e ajudar a escrever os relatórios que eram enviados para Bruxelas contando. E era bem naquela época ali de 2019, com os incêndios na Amazônia, os estudos sendo divulgados pelo INPE. As 10 cidades onde mais tem queimadas são também as 10 cidades onde mais tem desmatamento. E eu comecei a ver, é até polêmico eu falar isso no podcast, será que vai ter gente que já vai parar de ver agora? Não, eu pedi o voto de confiança aqui. É verdade, eu sou super neutro. Eu falo de todo mundo, inclusive, nesse livro, de esquerda, de direita. E na capa tem todo mundo aqui que nas últimas décadas tem gerado bastante desconforto e debate político, né? Então tá o Trump, tem aqui o Putin, que tá muito em voga. Orbán, na Hungria. Marine Le Pen. Tem aqui o atual presidente da República, Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, a pauta é o que não vai faltar para nossa conversa aqui hoje. Mas voltando, ele surgiu por causa disso. Porque eu vi, se você tem um dado que foi produzido por um instituto sério que fala, as queimadas têm a ver com desmatamento, e você nega isso porque não é politicamente conveniente para você, isso já acende um alerta. E aí, o que aconteceu 3, 4 meses depois? Pandemia. E aí, de novo, uma pandemia, ela não é algo interessante para uma pessoa que quer se reeleger. Você vai ter que mudar tudo aquilo de política pública que você tinha planejado fazer, recurso vai ser diferente, vai afetar a economia, como eu acho que vocês sabem aqui muito melhor do que eu, que vocês que são especialistas nisso. Então, eu comecei a ver que o populismo, o negacionismo e o populismo estavam muito mais ligados do que se pensava antes. E aí fui procurar publicações que tentavam estabelecer um vínculo entre esses dois temas. Você acredita que eu não achei nada? Nada. Não tinha nada. Eu peguei, por exemplo, uma das obras foi o Oxford Handbook of Populism, que é como se fosse a Bíblia para quem estuda populismo. 704, 705 páginas. A palavra negacionismo não aparece. Você pega os principais livros que falam sobre pós-verdade, nem se falava tanto em negacionismo, mas pós-verdade, que é um conceito parecido, populismo também não aparecia tanto. Então, foi aí que eu pensei, eu tenho que escrever um livro sobre isso. E aí, me debrucei e saiu, tá na segunda edição agora. Muito bem. E aí, só para deixar claro também de saída, você já comentou, mas eu vou reforçar. Você traz aqui diversos exemplos. E você cita políticos de diferentes vertentes. Então, você citou agora um fato, né, envolvendo as queimadas na época da gestão do ex-presidente Bolsonaro. Mas para quem tiver a oportunidade de ler o livro, só para, às vezes a pessoa já fala, então o Urian fez o L, igual o pessoal gosta de dizer, né? Fez o L, não sei o quê. Convido a você a ler o livro para entender aqui. A gente vai falar vários exemplos que tocam Lula, Bolsonaro e que toca a política brasileira também. É um assunto... Posso até trazer um já de cara só para deixar a gente blindado no na 0 neutralidade. Lula é negacionista quando fala que não houve corrupção no seu governo. Pronto, o que é negacionismo? É você selecionar certos fatos e defender outros fatos ou manter outros fatos igualmente relevantes para defender sua própria ideologia ou visão de mundo. Agora, a gente tem um ponto, Orian, que assim, a política, ela mexe com a paixão do ser humano, né? É um trabalho que eu fico vendo algumas pessoas que de fato é um trabalho a cada mês, a cada ano que passa, tentar gostar de um candidato, gostar de uma pessoa pública, mas ter a capacidade de olhar e ver que como ser humano vai acertar, vai errar, e aí depois de um período de 4 anos, que é o período do mandato, faz a avaliação se merece um voto para uma reeleição ou não. Vejo muitas pessoas batalhando nisso. No entanto, você tem um grupo de pessoas que realmente vira fã, vira quase devoto de tudo que é lado. E agora surgiu também um outro termo que é assim, então se você critica A e critica B, agora a gente acabou caindo num outro grupo, né? Que é assim, os isentões. Então você é um isentão. Eu adoro os isentões. Assim, ou seja, quem quiser criticar um analista político vai arrumar alguma maneira para fazê-lo. Como que você lida com isso também no seu dia a dia enquanto profissional? Eu tento ser o mais honesto possível. Mais honesto mesmo, assim.
Tem algumas maneiras, óbvio, ferramentas que você pode aplicar, por exemplo, na hora de dar uma entrevista ou de se posicionar. Você traz um fato de um e traz um fato do outro para mostrar que você tem uma visão crítica do cenário, que você não está contaminado pelo fanatismo. Isso eu tento fazer sempre. Mas eu acho que quando você faz com honestidade, que é não sempre tentar pegar carona naquele assunto do momento também, nem todo mundo tem que dar opinião sobre tudo. Então, eu acho que isso já ajuda, porque as pessoas não têm legitimidade para falar sobre tudo também. Nem todo mundo é especialista em todos os assuntos. Então, eu acho que ao você se posicionar somente em relação àquilo que você considera relevante de acordo com a sua formação, com a sua vivência, com o seu conhecimento, é um jeito honesto de fazer isso, eu acho. Ó, e aí você me remete aqui à segunda frase do livro. No começo da conversa eu disse que duas me chamaram a atenção. A primeira é essa, logo de cara, né? Você dedica o livro a todos os brasileiros que merecem muito mais. E a segunda, que vem aqui depois dos agradecimentos, diz o seguinte: quanto menor for a mente, maior será a presunção. Essa você me disse que precisou pesquisar e você escolheu colocar essa frase aqui, né? Olha a data dessa frase. Então, é datado do ano 500 e 600 antes de Cristo. E parece que foi feita ontem, né? A gente tá aqui 2.500 anos depois e a frase ainda não foi muito bem absorvida pela humanidade. Eu acredito que, assim, as redes sociais, principalmente, elas deram para a internet em si, para as pessoas uma falsa sensação de inteligência. É quase como se fosse ali um oráculo digital que todo mundo pode saber sobre tudo. Só que não. Tem coisas, a maior parte dos assuntos mais complexos, você não consegue aprender em uma frase. Você precisa de tempo para entender tudo isso. E é ok a gente não saber de tudo. Tem até um estudo que foi feito, que você já deve ter ouvido falar, muita gente já ouviu falar, que é o efeito Dunning-Kruger. Eu já ouvi falar. Agora, se você me pedir para definir, você vai me deixar aqui maus lençóis. Imagina. Esse estudo, ele diz que, normalmente, para você conseguir avaliar alguma coisa, você precisa saber fazer essa coisa também. Não sempre. Então, assim, para você desempenhar uma função, você precisa mais ou menos... uma frase mais fácil, mais grosseira. Quanto mais burra a pessoa mais ela acha que é inteligente. A pessoa é inteligente, ela tem conhecimento, ela sabe do tamanho da própria ignorância. Você já teve que fazer algum trabalho de faculdade ou até no jornalismo e você começou a pesquisar sobre um tema e quanto mais você lia, mais você via que você não sabia nada? Sem dúvida. Quando eu entrei aqui no TC. Achei que eu tinha uma noção de mercado financeiro quando trabalhava em outra emissora. E quanto mais eu estudava, mais eu via que o buraco era bem embaixo. Tinha que se dedicar mais e tal. Eu passei essa sensação quando vim trabalhar aqui. E é assim com tudo. Essa mesma coisa, as pessoas mais inteligentes do mundo são as mais humildes intelectualmente. Elas sabem exatamente onde termina o conhecimento delas. E o burro de internet não. Ele quer dar opinião sobre tudo. Ele não tá nem aí para saber de onde veio essa informação. Ah, não. Tem até um outro efeito que chama amnésia da fonte, que é você tem a informação, você não lembra de onde ela veio. Então, eu vi em algum lugar. Só que esse lugar, essa amnésia da fonte, faz você repassar adiante uma informação que pode ter vindo do Telegram, do WhatsApp da sua tia-avó, do interior do Paraná. Tô falando isso porque eu sou de lá. E pode ter vindo aí de um Twitter, de uma conta de Twitter de um diplomata super respeitado. Mas as informações, desculpa, mas elas não têm a mesma credibilidade. Então, isso começa a contaminar o debate. E claro, né, a internet dá o peso que quer para qualquer informação, independentemente de credibilidade ou não. E às vezes uma narrativa que ela é irreal, que ela não é verdadeira, pelo fato dela chamar mais atenção aos olhos, ela acaba ganhando mais força do que uma narrativa que de fato conta ali com mais precisão o desenrolar de uma sucessão de fatores. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com algumas histórias que vêm assim contadas com bodas de ouro, que a gente gostaria muito que aquilo fosse verdade, mas de fato não é. Então a gente já entendeu
que o debate público hoje ele está bastante poluído e tem muita gente falando um pouco sobre tudo, e a gente vai se debruçar para tratar aqui de um conceito que você colocou no livro e que é resultado de um estudo acadêmico que você fez, e no livro você começa falando sobre a preocupação para as pessoas que vão comprar, que vão ler o livro, de não ler um TCC, de não ler um trabalho de conclusão de curso, mas de ter acesso a um material que, de fato, possa fazer a pessoa refletir, quem sabe repensar também ali os seus conceitos políticos. Então a linguagem é bastante acessível. Essa foi uma preocupação, né, Urian? Foi. Ah, não, ler TCC é insuportável. Só quem gosta de ler TCC é orientador. E às vezes nem orientador. Mas tem que chegar... Não adianta eu escrever o livro. Primeiro, eu sabia que ganhar dinheiro com livro eu não iria. Então, para mim, o importante era que a mensagem chegasse nas pessoas. Ainda bem, chegou. A primeira edição ficou durante muitas semanas nos primeiros lugares dos livros de política mais vendidos da Amazon no Brasil. Então, eu consegui incomodar quem eu queria incomodar com esse livro. Tanto uma parte política quanto a população. Porque é muito difícil a gente olhar para dentro e fazer uma autocrítica, né? O incômodo também gera o desconforto, né? Muitas vezes a gente se sente incomodado quando a gente lê algo e a gente se propõe a mudar alguns conceitos que a gente tem como premissa, que são conceitos que a gente vai levar para a vida inteira. De repente, a gente fica mais experiente, a gente começa a olhar o mesmo fato por outros ângulos, e o livro aqui apresenta um ângulo, e isso gera um incômodo, né? A coisa mais difícil que tem é olhar para dentro, ver que tá errado. Nossa, você vê que você tá errado, que você não é tão inteligente igual você achava, é horrível, é horrível. Mas, por quê? Eu quero muito que daqui a um ano eu olhe pra... Eu não quero que minha cabeça seja igual ela é hoje. Significa que eu mudei, que eu evoluí, que eu aprendi alguma coisa. Eu não quero pensar de maneira igual. Então, eu acho que de legal que eu trago aí de novidade, talvez, seja algumas ferramentas práticas pra gente se questionar. Eu tô aceitando e adotando esse viés ou essa informação porque me agrada, ou porque ela deve ser de fato a verdade? Vamos entrar aqui então nos conceitos do livro. Primeiro, eu queria que você definisse o que é um político populista. Para quando a gente estiver observando uma disputa de eleição, um discurso num palanque, a gente tem a capacidade de olhar e falar assim, o Urian falou aqui 3 fatores que geralmente um político populista faz e essa personalidade aqui está fazendo. Talvez, enquanto você fale, eu e a nossa audiência comece a desenhar aqui na cabeça a figura de alguns políticos brasileiros. Quais são as principais características de um político populista? Tem algumas. Primeiro, o populismo em si, é importante falar que ele é uma ideologia, ele é um tipo de discurso, ele é uma maneira de comportamento flexível. Então, ele toma diferentes formas dependendo de onde ele acontece, se é na esquerda, se é na direita, o país. Então, isso tudo é importante. Ele é uma ideologia flexível. E, só para pontuar também, você citou direita e esquerda, ele não se restringe a uma área política. Quer dizer assim, só existem políticos populistas de esquerda. Não. Ou só existem políticos populistas de direita. Não. Centro, esquerda e direita, há espaço para o populismo. Sim, sim. Existem figuras populistas dentro desses 3 espectros políticos. Sim. Na América Latina, principalmente. América Latina é a terra do populismo. Também por conta da pobreza. Eu queria... Qual que é a relação? A gente tá indo, tá tendo muito assunto paralelo aqui. Eu vou me confundir inteiro. Mas calma, eu vou terminar de definir e eu volto pra pobreza. Tá bom. Porque eu trago esse conceito depois também de clientelismo. Tá. Mas ele... E aí você tem alguns conceitos que são importantes para entender o populismo. 3 principais. Povo, elite, vontade geral do povo. Populista é aquela pessoa que sempre usa o termo povo. O povo me quer, o povo me elegeu, o povo quer isso. Não, querido, o povo não existe uma definição só sobre quem é o povo. Porque para todo populista só faz parte do povo quem pensa como ele. O povo quer isso? Não. Quem é o seu eleitor que quer isso. E numa democracia, principalmente uma democracia
atual, que não é apenas uma vontade da maioria, que é um regime, primeiro, que é o único que protege a gente do autoritarismo, porque permite que a gente eleja alguém, mas também que a gente tire essa pessoa do poder quando a gente não está mais feliz com ela. É o único regime. E ele transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Só a democracia faz isso. Então, por isso que ela tem que proteger, e é exatamente isso que o populismo ataca. Então, você tem o conceito de povo, você tem o conceito de elite. Elite é sempre quem está no poder, não tem nada a ver com sempre aquela elite marxista, elite... Não, pode ser qualquer tipo de elite, é quem está ocupando poder. Se pro Bolsonaro, se pro Lula a elite era o capitalismo, o imperialismo norte-americano, qualquer besteira dessas, pro Bolsonaro a elite era a própria esquerda, que era quem ele falava que ia combater, a esquerda corrupta. É o alvo. Elite é o alvo. É o alvo, é quem você culpa. Você vai encontrar um inimigo em comum ali. Exato. Você vai falar pro povo que essa elite, ela é a culpada pela maior parte dos problemas que aquele país está enfrentando. Então você começa aí a ver que existe já uma maneira de funcionar, uma fórmula, que você só muda os alvos, os elementos, dependendo do que vai funcionar para você. E aí o terceiro conceito é o de vontade geral do povo, que é, eu preciso do poder para eu combater a elite e fazer a vontade geral do povo. Mas qual que é a vontade geral do povo? Se o povo é tão diverso, não tem uma só. Então ele simplifica tudo. E aí você tem algumas características para identificar os populistas. Eles sempre vão adotar elementos que são culturalmente vigentes naquela cultura. Então, assim, por exemplo, você jamais vai ter um populista brasileiro falando que é islâmico. O que ele vai adotar aqui? O cristianismo, porque você tem ali uma rede de pessoas fiéis evangélicos que só cresce, população católica também éramos, acho que a maior população católica fora da Itália no mundo. Então, assim, é óbvio que eles vão apelar para o cristianismo. Outra coisa, ele sempre quer ser visto como parte do povão. O povão simples. Então, Bolsonaro, vou dar exemplo do Lula também, tá? Mas Bolsonaro, que foi mais recente. Uma das primeiras fotos dele com ministros depois da eleição, todos os ministros de terno. Ele lá com a camiseta falsificada do Palmeiras de chinelo. O Lula faz isso, o pobre não sei o quê, o pobre quer picanha, o pobre vai andar de... Fala errado, fala palavrão. É pra pessoa ver de casolar, ó. É um de nós, é honesto. Prefiro quem fala errado, mas me representa, quem não esconde quem é, do que quem fala certo pra ficar me roubando. E esse Stammtisch, que é uma expressão que em alemão significa você falar sempre com a linguagem de boteco. Como que é Stammtisch. Você fala alemão? Ein bisschen. eu falo africans. Eu falo africano. Pior que eu falo mesmo. Que legal. Mas, então tem aí, a gente consegue identificar no próprio discurso. Talvez o que feche com chave de ouro o populista sempre acha que ele é o único que tem a legitimidade para governar. Isso a gente viu na última eleição, tanto o Lula quanto o Bolsonaro fazendo. Só um podia nos salvar do outro. Você sabe que eu estava ouvindo outro dia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele estava criticando a polarização. Ele falou, a gente precisa vencer a polarização e tal. E eu cobri muito de perto a eleição agora em 2022. Eu fui a Brasília, o TC deu essa oportunidade, a gente fez uma cobertura especial aqui na TC Rádio. E eu me lembro bem que eu acompanhei muito as sabatinas com os candidatos. E o presidente Lula, em determinada sabatina, ele fala assim, quando perguntam dele com o Bolsonaro, né? Uma disputa que poderia ficar polarizada e de fato se desenhou assim, os outros candidatos acabaram ficando à margem, e o presidente Lula fala, mas a polarização não é tão ruim assim, é bom você ter um rival. Aí ele fala o Flamengo e o Vasco, não sei o que, o positivo e o negativo, aquela coisa. Eu falei assim, poxa, na época da eleição, a polarização foi bem vista.
Quer dizer, você coloca para escanteio os outros candidatos e você força, né, o eleitorado, majoritariamente, a pensar em dois, e você vai para um segundo turno e depois vê o que acontece. Agora que você está eleito, a polarização é algo muito ruim. Quer dizer, esse conceito de polarização também, ele é trabalhado conforme o candidato político quer usar ao seu favor, né? Eles distorcem vários conceitos, e eu falo isso aí também. Outra característica que eu esqueci de mencionar, porque tem várias, mas eles distorcem esses conceitos. Inclusive em relação à polarização. Eu considero polarização positivo para o debate, mas calma. Uhum. Gente, se alguém pega só esse corte aqui agora, sem ouvir o resto... Mas sabe quando que uma polarização era saudável? Por exemplo, PT-PSDB. Porque você tinha ali dois lados que eram opostos, mas assim, quando um ganhava, o outro ganhava, era ok. Teve ali a história do Aécio querer pedir... Eu quase falei isso agora. Exato. Mas assim, não era com tanto ódio quanto é hoje. O problema da polarização é quando ela é uma polarização de extremos. Que você não consegue coexistir, você não consegue ficar no mesmo ambiente que outra pessoa. Porque aquilo vai... A existência do outro ameaça a sua. Isso e foi levado para esse lado. Tem que ser reconhecido pelo presidente Lula que essa polarização do jeito que tá não é saudável, não é a polarização do Fluminense. Não é isso. A gente passou muito desse ponto. Mas eu vejo que depois da eleição, você disse que ela é ruim, que ele diz agora, agora é ruim. O Haddad falou isso recentemente. Eles falam que é ruim. Eles falam porque tem que falar, porque depois que é eleito, tem que usar o discurso de que governa para todos. Todo mundo que, depois que ganha a eleição, fala, agora eu vou unir o país. Bolsonaro falou isso lá, 2019, no dia da posse dele. Mas... na prática, não é o que acontece. Você tá vendo discurso depois de discurso, o Lula tentando sempre buscar um grupo para demonizar. É inimigo, é empresário, é agricultor. Ele continua fazendo sim. Principalmente naquele discurso que ele fez há algumas semanas para sindicato. Eu acho que depende pelo menos a sensação que eu tenho, quando um político fala para sua base, mesmo depois de eleito, ele tende a ser mais populista do que quando ele vai participar de algum evento em que ele sabe que ali a maior parte daquelas pessoas não votaram nele. Ali ele modera mais o discurso, Eu né? entendo, mas a partir do momento que isso aqui existe, não existe mais falar só para a própria base. Você tem um celular, isso aqui você fala uma besteira, pronto, já reflete na bolsa, reflete em tudo. Então, não existe mais. E talvez o Lula esteja preso. Ele não viu ainda a seriedade da velocidade das informações. Eu acho até que deu uma melhoradinha agora, depois de algumas repetidas polêmicas. Mas teve uma coisa que ele falou, chamou minha atenção, quando ele falou para os sindicalistas, que não adianta a gente crescer se não distribuir. Aí eu peguei e fui me posicionar na internet em relação a isso, porque eu sou atacado dos dois lados, né? Constantemente. Inclusive, até quando eu falo de guerra na Ucrânia, tem os lados também. Mas não adianta a gente dividir se não crescer também. Porque você pega o Brasil lá, 10ª maior economia, mas você divide todo o nosso PIB por 220 milhões de pessoas, no PIB per capita, nosso lugar é o 82º. Ou seja, a gente é um país pobre. Não adianta você chegar para um bando de sindicalista para falar tem que dividir o que tem. Não, primeiro é essencial que a gente produza mais para depois dividir também. Ou pode fazer os dois paralelamente também. Mas é a sutileza do populismo, porque quando ele faz isso, ele tá colocando uma classe contra a outra, do trabalhador contra o empresário. Tá ajudando a polarizar também. Esse é um tipo de populismo. Eu tenho vários assuntos para falar com você, mas vamos fechar aquele leque, né, que você comentou que a gente foi abrindo, e faltou fechar esse leque com o assunto da pobreza. Quer dizer, você comentou aqui há pouco que onde há líderes populistas, em geral, você tem países mais pobres. E você citou muito a América Latina. Então eu estou aqui tentando pensar em líderes populistas na América Latina. Você já citou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente tem outros exemplos também por aqui, não temos?
Tem. Na Argentina é um atrás do outro. Venezuela, eles passaram do ponto do populismo, já virou ditadura, né? Autoritarismo. Bolívia, Equador, Rafael Correia. É difícil um país que não tenha tido, assim. Mas por que isso se relaciona com a pobreza? Boa. Nas campanhas eleitorais, principalmente, a gente vê vários populistas usando a bandeira da luta contra a corrupção como principal bandeira eleitoral. Tá. O Lula lá atrás fazia isso. No discurso de posse dele, do primeiro mandato, ele falou a palavra combater a corrupção 5 vezes. Eu fui contar. Nesse agora não falou nenhuma vez. Mas o Bolsonaro fez isso também. Qual que era a principal bandeira dele? Que ele pegou carona? Lava Jato. Operação Lava Jato. Sabe quem mais também fez uma campanha política toda baseada em combater a corrupção? Hugo Chávez. Para depois você acabar piorando a corrupção. E a corrupção, ela tá completamente relacionada com a pobreza. É óbvio que nos países mais pobres isso acontece mais. E os populistas sempre exploram a pobreza ao invés de acabar com ela através do clientelismo, que é a troca de bens materiais por apoio político com a população. Não estou só falando de um Bolsa Família, eu acho esse tipo de programa assistencialista essencial, principalmente num país tão desigual como o nosso, desde que tenha estímulos a uma porta de saída para a pessoa não ficar a vida inteira dependente daquilo, mas é óbvio que ninguém consegue aprender a pescar se tá com fome, né? Aquele negócio, né? Não vamos só dar o peixe, vamos dar a vara e ensinar a pescar. Ok, mas dá um peixe pra pessoa comer enquanto ela aprende a pescar também, Dá né? pra fazer as duas Dá coisas. pra fazer os dois. Mas um exemplo de como isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com o Trump, foi que lá eles tiveram os stimulus checks, que eram como se fosse o auxílio emergencial na pandemia. Sim. Grande parte desses cheques estavam impressos, o Trump mandou recolher para reimprimir, porque ele queria que tivesse a assinatura dele nos cheques, para distribuir para a população. Então, quando a pessoa pegasse o auxílio emergencial na mão, tava a assinatura dele. Donald Trump. Então, é uma maneira, sim, de tentar comprar o apoio político. E aqui, isso funciona. Olha, eu tô te ouvindo muito aqui a respeito do populismo, a gente ainda tem que falar do negacionismo e da relação entre os dois. Mas assim, eu tô te ouvindo aqui, sempre escutei, Urian, falar o seguinte: o latino, em geral, ele é um povo mais quente que o europeu. No seguinte sentido, você gosta de abraçar, você gosta do toque, então quando tem campanha eleitoral, você quer ver o seu candidato tomando cafezinho, comendo um pastel na feira, tomando cana de açúcar, você quer abraçar essa pessoa e você quer que essa pessoa fale alguma coisa pra você que faça sentido pra sua vida. Então você quer estar ali perto, você quer estar ali junto. E geralmente políticos populistas, assim, eles dão show nesse tipo de situação, né? Eles saem beijando a mão de todo mundo, eles abraçam todo mundo, e agora fica até difícil a gente olhar, pensar numa campanha eleitoral e falar assim, pô, quem não faz isso? Não quer dizer que todos que façam são populistas, mas, de fato, todo populista tá ali fazendo tomando esse tipo de atitude também. Para vencer uma eleição no Brasil ou na América Latina, dá para fazer isso, na sua visão, enquanto cientista político, analista político, mestre em relações internacionais? Dá para fazer isso sem ser populista? Você consegue fazer isso sendo genuíno, sem hipocrisia, porque não tem nenhum problema a pessoa usar o chinelo e a camiseta falsificada. O problema é quando aquilo não é a sua realidade e você quer mostrar para as pessoas que é. Quando você faz isso, mas aí gasta 10 milhões, 6 milhões no cartão corporativo ao mesmo tempo. Ou quando você manda comprar... Eu citei aí todas as compras da dispensa do Palácio do Planalto lá atrás, quando o Lula abriu um edital. É, assim, absurdo. 200 jogos de coxa, pratos com fios de ouro. Então, assim, quando você prega uma coisa, mas vive a outra, porque gosta do luxo, e é completamente legítimo gostar de luxo. Eu adoro luxo, adoro coisa boa. Mas Quem não? É lógico. E óbvio que num país com tanta desigualdade, você não pode expor tudo. Mas também tem o limite do bom senso. E é aí que eu acho que o populismo passa. Quando você, por exemplo, passa a demonizar uma classe da qual você faz parte, mas quer fingir que não. Então, assim, você tem como ganhar, sim, uma eleição
de maneira genuína. Sabe uma pessoa que não era figura polêmica, que eu admiro em vários aspectos, mas que era um líder e que não precisava fazer isso? Michel Temer na presidência. Você entende que o Michel Temer, ele não foi uma figura, uma personalidade política populista? Não. Tinha um jeito dele de falar. Fernando Henrique. Ele era aquilo. Você pode gostar ou não, mas de fato, Exato. ele era genuíno. Você entende que eles eram pessoas que agiam politicamente como agiam fora da política. Sabe quem não era populista também? A Dilma. A Dilma, ela faz parte de um partido com elementos populistas, então em muitos momentos ela era contaminada. Por exemplo, sei lá, fazia aquela foto com todas as crianças, numa região mais pobre, aquela propaganda típica populista. Mas ela em si tinha um discurso um pouco polarizador, mas não é um populista como Lula e Bolsonaro. São figuras que estão em patamares diferentes. Completamente diferentes. Muito bem, acho que a gente conseguiu entender aqui, nós todos juntos, deixa eu ver até quanto tempo nós temos aqui, mais uns 30 minutinhos de conversa, o que é o populismo. Eu acho que isso é bastante importante e eu espero que tô também aqui, todos nós aprendendo juntos, né, a deixar as nossas paixões políticas de lado para entender de fato. E se você falar assim, não, vou votar nessa pessoa porque eu gosto, ótimo, mas saiba em quem você está votando, inclusive as características políticas desse candidato também, não tem nenhum problema, né? A questão é assim, entender para onde vai o nosso voto. A gente vai falar agora do negacionismo. Mas antes disso, eu quero abrir um parênteses, né? Você falou que a gente fica abrindo parênteses. Por favor. Fechamos a casinha do populismo. Vamos, antes de falar do negacionismo, aqui abrir um parênteses, porque você comentou, eu sou xingado na internet pelos dois lados. O Urian é um dos analistas políticos hoje mais requisitados para dar entrevista em vários lugares. E eu vi alguns vídeos seus, e teve um vídeo desse que viralizou. Foi na época da eleição do presidente Bolsonaro. Como é público, então eu vou comentar o vídeo e depois um outro vídeo que você gravou na sequência. 4 anos depois. Na sequência 4 anos depois. Mas nesse vídeo você explica por que você votou no presidente Bolsonaro na eleição de 2018 e você explica também o que de fato é fascismo, porque existia comentários assim, o Bolsonaro é fascista. Você faz um vídeo falando sobre isso. E esse vídeo viraliza de maneira brutal, né, Urian? Eu tava no mestrado. E assim, eu sempre me incomodei com política. Tirou meu sono, eleição. Tento ser o mais, não imparcial, mas é o que eu falei, mais honesto possível nas análises. Mas nesse dia eu tava lá, tava fazendo meu mestrado, tava na Holanda, vendo tudo isso acontecendo no Brasil. E fascista pra lá, fascista pra cá. E eu fazendo mestrado em estudos europeus, ou seja, eu estava estudando aquilo naquele momento. Não estou falando que a minha verdade é a verdade, mas é a visão que eu escolho adotar. Então eu peguei e fiz um vídeo eu tinha, sei lá, 700 contatos no Facebook, Instagram, não tinha ninguém quase. Fiz um vídeo falando por que eu achava que o Bolsonaro não era fascista. E postei. E falei que eu achava que você podia chamar ele de populista, ok. Mas fascista não, porque era um desrespeito com as pessoas que realmente, os milhões de europeus que morreram por conta de domínios fascistas. Então, isso ajudava a banalizar a palavra. Então eu era contra usar esse tipo de palavra, apesar de entender que hoje tem pessoas que dizem que ele tem alguns elementos fascistas. Eu entendo que tem gente que fala isso. Eu ainda discordo. Mas é por algo ainda mais polêmico, porque eu não acho que ele tem competência para ser fascista. Porque no Estado fascista, por exemplo, só pode existir um partido político. Ele não teve competência nem para formar o próprio partido político dele quando estava na presidência. Começa por aí. Então, assim, não sei se é por falta de vontade, porque ali eu vejo vontade em fazer muita coisa abominável, mas por incompetência com certeza. Então eu postei esse vídeo, deu acho que em uma semana 10 milhões de visualizações. 10 milhões. E eu pensei... Você tinha 700 seguidores. Não, aí eu fechei, fechei, não abri. Porque eu pensei, bom,
que você O estrago pensou? tá feito, né? Pode ser que um dia esse vídeo volte pra dar na minha cara. Não aconteceu porque eu fui sempre honesto em nunca negar que esse vídeo existia. Mas aí, depois da primeira semana de governo, e eu votei nele, eu votei no Bolsonaro em 2018. É o que eu podia fazer, sabe o que eu falei sobre honestidade intelectual? É você fazer o melhor que você pode naquele momento com a cabeça e as informações que você tem. Então, assim, é o melhor que eu podia. Se eu pudesse voltar no tempo, teria votado no João Amoedo. Mas eu nem estava aqui no primeiro turno também. Segundo turno, provavelmente, se eu soubesse que ia dar o que deu, teria anulado. 2022, é pra eu falar disso ou não? Pode falar. Tá todo mundo perguntando, pensando já. Em 2022 votou em quem? 2022, eu sempre falei que eu ia anular. Até porque fiz minha carreira falando em populismo. Não dá pra eu votar em populista. Mas aí aconteceu algo que me preocupou demais. Eu votei na Simone no primeiro turno, sou apaixonado pela Simone, adoro, eu fui pra rua com ela, dei esse livro pra ela, dei na mão dela, falei assim, tenho certeza que aqui tem, que você não faria nada do que tem aqui nesse livro. Até agora eu não me decepcionei, não. Vejo uma pessoa muito equilibrada. Mesmo ela aceitando ser ministra do presidente Lula. Mesmo aceitando. Antes ela lá do que outra pessoa. Então, assim, espero também não me decepcionar, mas até agora não teve. Nos debates, uma mulher, ela brilhou. Falou tudo que eu queria ter falado pra todo mundo. E, enfim, aí, segundo turno... Bom, resultado do primeiro turno ficou muito próximo. Eu ia anular, mas aí duas coisas chamaram minha atenção. A primeira foi olhar pro Congresso. Então tinha um Congresso claramente bem mais bolsonarista, ali com 99 pessoas do PL, e rolando já aquela conversa do Bolsonaro querer aumentar o número de ministros do STF. Que eu tenho várias críticas ao STF também. Não escondo isso. Em vários momentos eu acho que eles vão além do ponto. Mas eu vi que em outros países, Hungria, Venezuela, o jeito de um populismo se tornar autoritarismo vai justamente quando você tem maioria no Congresso, que você consegue aumentar, aprovar uma nova Constituição, uma Constituição que tem a cara do populista, ou aumentando o número de ministros da Suprema Corte. Porque você passaria a ter maioria também na Suprema Corte. Exato. Então, quando eu vi que tava isso, eu falei assim, não dá, eu vou pela primeira vez e espero que a última também eu vou ter que votar no PT. Eu nunca tinha votado no PT na minha vida. E você votou Votei no no Lula em 2022. Votei no Lula. Quando você votou no Bolsonaro em 2018, você fez esse vídeo explicando, né, que o Bolsonaro não era fascista, falou os motivos, você tinha 700 seguidores, o vídeo bateu 10 milhões de visualizações. E aí depois de uma semana, você chegou, ou você fez um vídeo depois, né, de 4 anos, dizendo assim, olha, na primeira semana eu já tinha me arrependido de ter votado no Bolsonaro. E aí Por que eu me arrependi? Então, você fala no vídeo, eu vou até dar a chance de você contar aqui também pra galera. Eu falo demais. Mas eu queria te perguntar é o seguinte, você já fez algum vídeo falando assim, por que eu me arrependi de votar no Lula na primeira semana depois do governo, ou ainda não? Não, porque você vê o tanto de besteira que surge do Bolsonaro. Uma hora é joia, outra hora não sei o quê. Então, assim, eu passei a criticar acho que desde o primeiro dia já critico várias atitudes do governo Lula. Essa besteira ridícula eu perco completamente o decoro, mas essa besteira de você querer colocar visto pra cidadão americano, japonês, australiano. Isso é uma besteira, assim, porque quer colocar... É óbvio que a gente tem um prestígio pra ser recuperado internacionalmente, mas não é você limitando um turismo que já é fraco. O que a gente ganha com isso? Absolutamente nada. Agora, a gente só tem a perder. Uma pessoa que quer vir para América Latina agora, provavelmente vai para o Chile, vai para Argentina, não vem mais para cá. E assim, é um acarajé que uma tiazinha da Bahia deixa de vender a mais na praia, é um táxi, é uma viagem a menos que um taxista de Guarulhos faz.
Então, assim, pode ser que não seja um impacto gigantesco? Pode, mas para algumas pessoas ia afetar de alguma maneira naquele dia por puro capricho do Lula de querer colocar o Brasil numa posição onde a gente não tá. Não tem americano, sempre vai ter uma exceção, mas não vai ter americano querendo largar tudo lá para vir pro Brasil para tentar uma vida melhor. E visto existe justamente por causa disso, para você controlar quem entra no seu país. Então, óbvio que eu vou criticar isso. Mas, comparado à falta de humildade do outro lado, eu ainda não me arrependi do voto. E a gente também, você gravou, né, o vídeo em relação ao ex-presidente Bolsonaro, depois de 4 anos, e então você também teve o tempo de fazer um balanço, né, da gestão dele como um todo. Ainda que tenha falado no vídeo, que é o que a gente vai conversar agora, que você se arrependeu logo na primeira semana e você vai contar o porquê. Então a gente também, evidentemente, tem que esperar o tempo do mandato do Lula para ver, na sua visão, e a gente volta aqui para conversar no Mover Voices, para saber assim, pô, o que você achou que foi bom e o que foi ruim. Porque isso faz parte de todo o governo, né? Tem acertos e erros, e a nossa missão aqui no Mover Voices é ouvir especialistas para entender na visão dessas pessoas, na sua visão, o que foi legal, o que não foi tão bom assim, o que poderia ter sido muito melhor. Em relação ao Bolsonaro, para a gente fechar essa última caixinha e voltar para o negacionismo, o que fez você se arrepender logo na primeira semana de ter votado no ex-presidente Bolsonaro? Talvez eu tenha exagerado no quando eu me arrependi. Foi quando eu comecei a me preocupar e vi que talvez eu tivesse feito alguma coisa sem pensar muito. Tá. Arrependimento mesmo foi no primeiro pronunciamento dele, quando ele chamou de gripezinha, na pandemia. Ali de fato, foi arrependimento. Eu lembro que essa frase saiu da minha boca. Eu não acredito que eu votei nesse cara. Porque o resto todo a gente já sabia, mas a gente, né, imaturidade, não sei. Mas eu relevei muita coisa, fiz vista grossa pra muita coisa lá atrás. Mas foi quando, no dia 8 ou 9 de janeiro de 2019, quando ele resolveu tirar o Brasil do Pacto Global de Migração da ONU. Porque, assim, a gente tem mais ou menos 4 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil, e aí os Estados Unidos saiu desse acordo da ONU, que meio que criava regras internacionais. Bolsonaro, para não ganhar nada em troca, simplesmente por ter um alinhamento automático, resolveu que ia tirar o Brasil também, sendo que no máximo a gente recebia meia dúzia de venezuelanos. Então eu pensei assim, uma pessoa que está disposta a você não querer fazer políticas públicas voltadas àquilo que é humanitário por conta de alinhamento automático com outro país, isso não tá certo, vai dar problema. Então foi ali que você começou a desconfiar. É. Muito bem. Vamos voltar aqui pro livro do Urian Fancelli, Populismo e Negacionismo, o uso do negacionismo como ferramenta para manutenção do poder populista. Então, o conceito populismo a gente já entendeu o que é, falamos aqui no começo da conversa. Negacionismo. Se tem uma palavra que ficou famosa na pandemia, além de Covid, foi negacionismo. Cloroquina também. E cloroquina também. Muita gente associava o termo negacionismo ao presidente, à época, Jair Bolsonaro, que ele negava a ciência. O negacionismo, ele está estritamente relacionado, de fato, a uma questão de negacionismo científico, no que diz respeito a questões químicas, biológicas, ou ele é mais amplo do que isso, Urian? Ele é mais amplo, mas o estrago maior vem quando ele está relacionado à ciência. E aí eu posso falar um pouco sobre isso. Boa. Negacionismo existe em qualquer aspecto que você seleciona certos fatos e escolhe por opção ignorar outros fatos que têm a mesma importância só para legitimar, para defender aquela visão de mundo em que você acredita, aquela visão de mundo que te agrada. É uma maneira de você ser intelectualmente desonesto. Então, esse é o negacionismo. Depois a gente pode ir para isso também, mas quando ele se junta com o populismo, quando você tem o negacionismo na mão de um populista, que é normalmente um governante, aí você tem... É o combo da desgraça. Porque aí você tem um estrago que é multiplicado. É alguém numa posição de poder que tem a possibilidade de tomar decisões que afetam a vida de milhões de pessoas, sendo negacionista. Então, assim, você tem o negacionismo no meio ambiente,
que é você negar, por exemplo, que existem as mudanças climáticas e que elas são aceleradas pelo homem. Ah, mas tem gente que discorda. Ok, mas 97 é um dado. 97% dos cientistas estão de acordo de que o homem acelera as mudanças climáticas. Ah, mas tem 3%. Ok, existe picareta em qualquer profissão. Não tinha médico defendendo cloroquina? Mesma coisa para cientista que fala que mudança climática não existe. Um exemplo que eu dou aí no livro. A gente precisou de 2 políticos populistas negacionistas em 2 países. Só 2 países para ameaçar a luta contra as mudanças climáticas como um todo no planeta. Você pega os Estados Unidos, com o Trump, que resolveu tirar o país do Acordo de Paris. Um acordo para combater essas mudanças. E é o segundo país que mais polui. Se você pegar em todo o valor histórico, é o primeiro lugar, mas segundo que mais polui e não está disposto a cumprir com as suas obrigações do Acordo de Paris. E o Brasil, com o Jair Bolsonaro, antes, negando o desmatamento na Amazônia, que estava acontecendo, sendo que a Amazônia, 60% do território brasileiro é a Amazônia. E ela tem a capacidade de regular todo o ciclo hidrológico do planeta. Então, por um lado, um país que poderia amenizar isso, e o outro, o que mais polui. Um líder populista de cada país se ameaçou como um todo. Uma luta que afeta o mundo inteiro. Meio ambiente, saúde. A gente viu o que aconteceu na pandemia. Não preciso voltar nos detalhes aqui, porque a gente sabe o que foi feito nos Estados Unidos, que depois o Trump mudou a postura. O Boris Johnson, no Reino Unido, ele flertou com essa postura negacionista no começo, mas não colou no Reino Unido. Isso não colou lá. Nossa, e por falar no Boris Johnson, ele ainda deu uma festa lá, ele saiu com a imagem completamente destruída, né? Por outros fatores também, mas... E assim, não foi o primeiro caso de negacionismo na saúde no planeta. Eu dou um exemplo aí também na África do Sul, que aconteceu quando o ex-presidente do país, Thabo Mbeki, no começo dos anos 2000, criou, ele começou a defender que a AIDS não era causada pelo HIV, mas sim pela má nutrição. E que os remédios anti-HIV eram, na verdade, um complô da indústria farmacêutica ocidental para dominar a África. É absurdo isso. Resultado disso, mais de 300 mil pessoas morreram, mais de 30 mil bebês nasceram HIV positivo. Então, assim, foi só o primeiro exemplo, sabe? Do estrago que isso pode fazer. E a gente tá vendo aí a vacinação também, né? Caindo. Doenças que estavam erradicadas, voltando. Varíola, poliomielite. E isso eu conto também no livro, como que surgiu essa história de que a vacina faz mal. Não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas posso entrar nisso também. Não, a gente ainda tem aqui alguns minutos, né? O horário ele é implacável. Agora, eu queria até trazer um exemplo, você deixou claro aqui para nossa audiência, né? Que o negacionismo, quando ele trata da parte de ciência, química, física, biológica, ele tem um estrago muito grande para a população, às vezes para a população daquele próprio país, que tem como um governador ali, o chefe do executivo daquele país, um líder populista mais negacionista, e que isso também, se você junta com outros chefes de estados que pensam parecido com você, negam o mesmo aspecto, o mundo pode sofrer uma consequência ainda mais drástica. Sim. Agora, quando a gente sai desse tipo de ciência, a gente vai falar da ciência política, uma dúvida. Dá pra gente chamar de negacionismo? Porque quem tá se conectando agora no YouTube não viu o exemplo que você deu mais cedo de negacionismo do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que eu vou colocar aqui um outro exemplo. Quando nós vemos o presidente da República atual aqui do Brasil, o Lula, ele reluta para não citar e para não chamar, por exemplo, Maduro de ditador. Ele foge desse tipo de embate. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quando o Maduro foi reeleito e a eleição foi absolutamente turbulenta, os principais candidatos da oposição foram presos, não aconteceu uma eleição em temperatura normal, né, em condições normais de temperatura e pressão. A Gleisi foi ao país
na posse do Maduro. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, né, fala assim, olha, ali está acontecendo uma ditadura. Mas aquele político tem um viés parecido com o viés político do presidente da República. E, de fato, ele não reconhece como ditadura. Dá para dizer que isso é um negacionismo, mas da parte da ciência política? Dá, e é bem danoso também. A gente precisa de 3 coisas para viver. Um meio ambiente que permita com que a gente viva, saúde e uma organização social. A organização social vem por meio da política. Quando você começa a negar aspectos da política, selecionando só os fatos que te agradam e ignorando os outros, isso é perigoso também. Por quê? Você pode destruir uma democracia desse jeito. Quando você contesta resultados eleitorais, quando você contesta, questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas. O Trump fez isso. Ele começou já... Quando ele ganhou as eleições da Hillary, e ela teve 3 milhões de votos a mais do que ele. Mas ele falava que no voto popular ele ganhou, tinha provas também, mas é que lá eles usam um sistema distrital que é diferente. Mas qual que era o objetivo ali? É poder... Eu até brinco assim, que tem 2 possibilidades só. Ou uma, o ego deles é tão inflado que eles só aceitam vitória com 99% dos votos, que eu acho que não seja isso, apesar de ter um pouquinho de verdade. Mas a outra possibilidade é você artificialmente tentar criar precedentes para contestar a próxima eleição caso você venha perder. Porque aí você já vai ter, 4 anos, 5 anos de documentação de que você já não confiava naquele sistema. O Trump fez isso lá atrás, o Bolsonaro fez isso lá atrás também. Ele começou a questionar as urnas eletrônicas, se eu não me engano, 2020, em um evento em Miami, quando ele disse que tinha provas concretas de que tinha vencido no primeiro turno. Provas que ele foi convocado a apresentar, nunca apresentou, fez um suspense enorme para chegar na frente daquelas lives que ele fazia de quinta-feira para falar, não tem provas concretas. Foi o que ele fez. Em relação ao PT, ao Lula, todo esse aspecto de amizade desnecessária com essas ditaduras, acho um absurdo não terem condenado o regime do Ortega na Nicarágua agora, porque mostra que não aprenderam com as críticas do passado, poderiam sim ter criticado. Em relação à Venezuela, tem várias histórias, a Cuba também. Eu não sei se você vai lembrar dos boxeadores de Cuba também, lá atrás, que vieram para as Olimpíadas. E não quiseram ir embora. Não queriam ir embora, mas aí foram embora com um avião venezuelano que veio levar essas pessoas. Então, assim, tem muita vista grossa para uma pessoa que fala que defende o amor e que defende a democracia. Que democracia é essa que desrespeita os direitos humanos em outros lugares do mundo? Os valores, eles não acabam quando acaba a nossa fronteira. Eles têm que ser defendidos em qualquer lugar do mundo. Até porque a gente está vendo tanto que uma coisa que acontece em outro lugar afeta a gente. Tá todo mundo interligado. Dá um problema na Venezuela, é para cá que eles vêm. Lá por Roraima. Olha, a gente... está fazendo um monte de gente pensar aqui, imagino, o que é ótimo. O problema é que você me trouxe, eu vim falar disso, só que tira toda a minha credibilidade pros outros assuntos. Porque quando eu dou entrevista pra falar de guerra, de outras coisas, eu sou sério. E aqui você tá fazendo eu falar sobre um assunto que eu gosto muito, aí eu me empolgo, me exalto. Ah, mas isso tá legal demais. A gente vai, na reta final, a gente tem aqui, uns 5, 6 minutinhos, e eu quero justamente falar sobre a questão de guerra, porque você é mestre em relações internacionais também, e no seu próprio livro, tem aqui a imagem do Putin, do presidente da Rússia. Ele tá aqui, imagino porque você entenda que ele é um líder populista ou porque ele já foi um líder populista e hoje, há tanto tempo que ele tá lá comandando a Rússia, um dos maiores países do mundo, no que diz respeito a tamanho territorial, a produção também de PIB, a armamento também. A Rússia é um player importante no mundo e ele comanda essa nação há tanto tempo que ele já passou ou está passando, na sua visão, Urinha,
do líder populista para um líder autoritário. Ditador, 100%. Putin, 100% ditador, Sim. no que você entende. Mas aí teve um processo de passar por elementos daí para manipulação em massa. Tá. Por isso que ele tá ali. Mas tanto é que, na minha visão, você tem todo ali um interesse expansionista, ele nunca aceitou o fim da União Soviética para ter invadido a Ucrânia, para ter invadido, né? Ele queria... Nunca enxergou a Ucrânia como um país. Ele Independente. E tem aí a mentalidade de ex-agente da KGB também. Mas tem um fator que as pessoas não levantam muito, que é o fato da Ucrânia ser um país tão próximo culturalmente da Rússia e territorialmente e ser uma democracia. Isso incomodava. Por quê? Por mais que fosse imperfeita, corrupção comia solta na Ucrânia, mas eles tinham um sistema eleitoral que funcionava. Havia transição de poder. Na Rússia, dificilmente você consegue ter um processo eleitoral honesto hoje. E o fato de você ter ali uma população russa que talvez pudesse olhar para a Ucrânia e pensar, nós somos tão próximos culturalmente, mas ali eles estão conseguindo mudar o governo. Ali eles têm algumas liberdades que a gente não tem. Isso incomodava ele. Então ele teve que acabar com isso, teve que tentar acabar com isso sim, porque essas liberdades de pensar ameaçam os políticos autoritários. E como que você tem visto essa guerra na Rússia e na Ucrânia? Eu não sei quando começou o embate, se você pensou, Urian, que ele ia durar mais de um ano, que é o que acontece de fato. Mas pelo menos os analistas que nós conversamos aqui projetavam um confronto muito menor no que diz respeito à duração de tempo. E eu queria te ouvir sobre isso e entender o que você projeta nesse contexto agora. No dia que nós estamos gravando, que é uma terça-feira, dia 14 de março de 2023... Que dia passa? Na quinta-feira. Então tá bom. Então a gente vai transmitir de maneira inédita na quinta, você que está ouvindo na segunda, a gente reprisa a segunda também, e você pode acompanhar qualquer dia do seu calendário aí, né, porque fica gravado ad eterno nos agregadores de podcast também no YouTube. Mas no dia que nós estamos gravando, um caça russo derrubou um drone americano que estava ali monitorando agora, a região exatamente que estava o drone, se não me engano, estava ali nos Estados Unidos também. Enfim, teve um problema envolvendo um caça russo e um drone americano hoje, nesta terça-feira. Enfim, são fagulhas que começam a despertar em muitas pessoas a dúvida de que será que esse confronto entre Rússia e Ucrânia pode se desenrolar numa guerra envolvendo mais nações? Primeiro, poder pode, mas não é provável nesse momento. Eu tenho muito orgulho de falar que, assim, quando me perguntavam lá atrás, nas primeiras entrevistas sobre a guerra, vai durar muito tempo? E eu falava assim, não tem data para acabar. Pode durar 10 dias, como pode durar 10 anos. Você sempre falou isso? Sempre falei isso e continuo falando isso. Realmente, assim, não tem previsão. Em relação a esse drone, por exemplo, aí... inclusive eu fui pesquisar aqui para ver a região em que o drone foi derrubado, porque eu me lembro que eu li isso antes da nossa conversa começar, e aí eu encontrei aqui, o drone americano caiu na região do Mar Negro. A Rússia derrubou o drone americano na região do Mar Negro. Já teve drone que caiu na Hungria, que caiu na Polônia, que são países membros da OTAN, né, que é essa aliança de segurança coletiva, e não aconteceu nada. Até porque, para você acionar o 5º artigo da OTAN, que é, vamos todos nos juntar para atacar o agressor, vamos retaliar, não é por alguma coisinha que vem por acidente. Tem que claramente ser um ataque intencional. Então, um drone ou outro que passou ali no território, não vai ter terceira guerra por causa disso. Não é interessante para o mundo que aconteça isso. Assim, talvez a conversa do momento em que essa entrevista for pro ar e que economicamente interesse as pessoas, seja a renovação do acordo de exportação de grãos pela Ucrânia, que o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, fez uma visita surpresa para Kiev na semana passada para tentar estender esse acordo por mais algum tempo, e ou hoje ou ontem a Rússia disse que aceita estender, mas só
por mais 60 dias, inicialmente. E assim, 60 dias para uma guerra que vai durar tanto tempo, talvez seja aí para ter mais algum poder de barganha, para que algumas sanções não sejam renovadas, como a Europa está fazendo agora, querendo renovar várias sanções. Canadá agora baniu a importação de alumínio e aço da Rússia. Então é uma pressãozinha aí, mas a gente precisa dos grãos da Ucrânia, né? O mundo precisa, principalmente o mundo em desenvolvimento, para controlar o preço dos alimentos. E a Rússia sabe disso, por isso que também fica controlando. A Rússia sabe que o mundo depende dos grãos da Ucrânia. A Rússia sabe que a Europa depende do seu gás natural. Então, o país comandado pelo Vladimir Putin entende que é um player muito importante e que por ele passam diversas commodities, diversos produtos que tocam a economia mundial. E, enfim, ele tá tentando jogar, porque se ele também termina essa guerra hoje, Orian, e essa é a minha última pergunta pra você, o povo russo fala assim, poxa, a nossa vida também mudou. Claro que não mudou no tamanho do que mudou a vida do povo ucraniano. Pô, um monte de gente deixou o país, teve que buscar refúgio em diversas nações aí pelo globo. Mas a vida do povo russo também não ficou mais fácil depois que a guerra começou, ao contrário. Se termina a guerra agora, qual que é o troféu que o Putin levanta e fala assim, ó, pessoal, a gente passou aí por um ano de muita dificuldade, mas conseguimos isso daqui. Você tem alguma coisa hoje? Assim, se fosse do jeito que tá agora, nesse momento, 4 regiões que ele conseguiu anexar. Se fosse decidido também que vão reconhecer que vai ficar com ele, né? Seria isso hoje. Mas eles sofreram, mas não tanto quanto a gente acha. 2/3 da população russa, eles conhecem alguém que se envolveu com a guerra. Não quer dizer que morreu, que se machucou, mas é alguém que de repente está lá. Mas, por exemplo, essas sanções das empresas terem saído do país, eles conseguiram substituto. E o governo está fazendo o possível para que a população não sinta. Então estão facilitando para que as pessoas pensem que está tudo normal. Enquanto a gente sabe que não está. E saiu um estudo feito pela inteligência da Lituânia, que está ali entre Estônia, Letônia e Lituânia. Está ali entre a Rússia e a Europa, dizendo que na atual intensidade da guerra, para manter do jeito que está, a Rússia aguenta mais 2 anos desse jeito. Então, é isso. Tão cedo não vai acabar. Olha, quero agradecer demais a sua participação aqui, te parabenizar pelo material, pelo livro. Infelizmente não deu tempo de contar algo que eu até gostaria de ter feito. A apresentação do livro é feita pelo Rubens Recupero, que é um dos nomes mais importantes que a gente tem na política brasileira, na diplomacia brasileira, e você tem a honra de ter aqui a apresentação do livro. Ele conta aqui, né, o prefácio do livro, feito pelo Recupero. Imagino como tenha sido a convivência com ele na época em que você estudou na FAAP. Ah, incrível. Ele é um gênio, uma inspiração. E ele tem uma característica que eu exalto muito nesse livro, que é a humildade. Ele fala com qualquer pessoa de igual para igual. E teve aí a generosidade de ler o que eu escrevi, que era a minha tese de mestrado, que foi adaptada para livro, e aceitou o convite com muita gentileza. E agora tá aí. Podia eternizar as palavras dele nas páginas. Demais. Por acaso, se você que está nos acompanhando não conhece o nome Rubens Recupero, só para trazer aqui o crédito, porque o Urian faz questão de colocar no livro. O Recupero é ex-ministro do Meio Ambiente e Assuntos Amazônicos, foi ex-ministro da Economia durante a implantação do Plano Real, embaixador do Brasil na Itália e nos Estados Unidos, representante permanente das Nações Unidas em Genebra, ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Só isso. O professor Rubens Recupero, e escreveu responsável pelo prefácio do livro do Urian Fancelli. Demais. Urian, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Olha, trabalho não vai faltar para você nos próximos anos, quando a gente pensa em política brasileira e também na dinâmica geopolítica do mundo. Eu espero que a gente consiga conversar de novo em uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado. Foi muito, muito legal.
Senhoras e senhores, obrigado a você também que ficou aí nos acompanhando, você que está do outro lado do fone de ouvido e nos deu a honra da sua audiência. Na próxima semana, o Mover Voices está de volta com mais uma conversa que vai fazer diferença para você, investidor e investidora. Para quem ainda não se inscreveu no canal oficial do TC, eu peço que se inscreva aqui, clique em inscreva-se e ative o sininho, porque assim sempre que a gente começa uma nova transmissão, você é notificado. Para todo mundo que nos acompanha nos mais diversos agregadores de podcast, classifique o nosso podcast aqui, o Mover Voices, com 5 estrelas. Fechado? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.